Oi, pessoal, bom dia! Estamos aqui começando mais uma das nossas lives. Vou colocar o nosso título aqui, o nosso tema, melhor dizendo, né? Batizei. Vamos lá. Aqui estamos, gente. Bom dia a todos aí. Eu queria dizer muito obrigado mais uma vez a você que está aqui partilhando a sua hora de almoço comigo. Eu queria também agradecer e saber se vocês estão conseguindo me ouvir, né? Ontem uma das nossas amigas aqui disse que o som estava baixo, então quero saber se o som está funcionando bem. Está funcionando? Me ouvem bem? Tá tudo certinho, né? Isso, acho que foi a Mila que avisou pra gente ontem que o som estava baixo. Então, se vocês conseguem me ouvir, fico muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, né? A gente tem feito esse papo todos os dias ao meio-dia, tudo tranquilo daqui também, Bonnie. Seja bem-vinda. E hoje o nosso papo é basicamente falar de 500 dias do governo Bolsonaro, né? A gente vai tentar fazer esse diagnóstico, é a nossa última fala da semana. Então a gente vai descansar sábado, vai descansar domingo e segunda a gente volta, né? Então a gente fecha a semana hoje que por alguma coincidência e por muita felicidade, podendo falar um pouquinho desses 500 dias do governo Bolsonaro. Antes disso, eu queria dar os recadinhos, né? Porque tem recadinhos assim, apesar dessa live maravilhosa, vocês poderem falar comigo o tempo todo, né? E dividirem esse momento maravilhoso comigo e minha ilustre e grandíssima presença. Estou lembrando do Chaves. Queria dar dois recadinhos, né? O primeiro é que caso seja a sua primeira vez aqui nessa live, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Peço para você me seguir, né? Segue o Creomar aqui no Instagram, segue o Creomar no Twitter também, né? Acho que o desafio é tentar espelhar o número de seguidores que eu tenho no Twitter aqui no Instagram. Então a gente precisa fazer essa caminhada. O segundo tem um símbolozinho que eu achava que era uma seta, mas é um aviãozinho, né? Eu peço para que você clique nesse aviãozinho e convide os seus amigos, tá? Para assistirem essa live, para discutir um pouquinho com a gente. Lembrando, o Instagram joga pro fim da fila quem não impulsiona, pagando grana. E como eu acho pessoalmente que o Mark Zuckerberg já tem dinheiro demais, eu prefiro não impulsionar. Vou retardar um pouquinho a ideia de dar grana para ele, né? Acho que a gente tem outros lugares para onde jogar a grana que não seja o bolso dele agora, né? E aí, nessa lógica, nós estamos aqui com essa tentativa de entender o que está se passando. Peraí que chegou uma notícia, eu acho que é importante. Olha aí, parece que o ministro da Saúde caiu, gente. Tem uma nota oficial aí, me parece, de imprensa, e que o ministro da Saúde pediu exoneração essa manhã. Então, fiquemos de olho que isso vai deixar a nossa conversa mais legal, mais interessante ainda. Eu só estou encaminhando para uma pessoa. Mas é isso. Em primeira mão, aqui na nossa live, o ministro da Saúde pediu exoneração, né? Já um mês depois de trabalho, o ministro da Saúde pediu exoneração. Eu não vou mudar o título aqui, mas vou conversar sobre isso também, tá? Então, é isso. 500 dias de governo Bolsonaro. E agora meu telefone não para de tocar e vai atrapalhar a live. Eu espero que não pare. Eu acabei de não atender a minha mãe. Peço para que ela me perdoe. Irmã, se você estiver assistindo aqui, liga para a mãe e fala que eu não posso atender agora, né? Mas é isso, o ministro da Saúde pediu exoneração e parece que dá uma coletiva agora à tarde, né? Vamos ver o que acontece. 500 dias de Bolsonaro. Eu creio que esse é um elemento muito, muito importante para a gente pensar, né? A fonte que diz da exoneração do ministro é o próprio Ministério da Saúde, né? E aí vem, pessoal, 500 dias de governo Bolsonaro. Como a gente consegue entender
este governo neste momento da República, né? Eu creio que o primeiro ponto importante para a gente pensar o governo Bolsonaro é que, efetivamente, nós temos um governo que foi eleito com um discurso, né, de alterar a lógica política brasileira, né? Bolsonaro foi eleito com o discurso de alterar os marcadores políticos nacionais. Isso significa dizer o quê? O discurso dele foi construído no sentido de rejeitar a estrutura política, de rejeitar a lógica política, né? E ele chegou ao poder para isso. Nessa ideia de rejeitar a lógica política, de rejeitar as estruturas políticas tradicionais, efetivamente nós vemos que o presidente Bolsonaro tentou, né, e vem tentando fazer uma lógica nova de governo, né? E quais são as características principais? Eu concordo, Isa, a live começando com uma bomba. Não, eu me senti o próprio William Bonner, né, interrompendo a programação para dizer que o ministro da Saúde pediu exoneração. Foi show de bola demais. Agradeço aí. O Atanã me mandou essa mensagem pelo WhatsApp, se ele estiver assistindo. Obrigado, meu velho. Então, o que a gente tem? Esse é um governo que funciona dentro de uma lógica de confronto, né? Confronto contra quem? Confronto contra o establishment político, né? Bolsonaro, de fato, criou um governo e gere o governo na ideia de amigo e inimigo. Ele quer bater de frente com o outro, ele quer bater de frente com o inimigo. O inimigo, de fato, é o mundo político, a estrutura política, né? E nessa lógica de que o inimigo é o mundo político e a estrutura política, nós temos que esse governo é um governo que tem dificuldades de estabelecer diálogo, né? E nessa dificuldade de estabelecer diálogo, porque é um governo de confronto, efetivamente nós temos duas questões importantes. A primeira é que de tédio ninguém morre, como a Mila está dizendo aí, né? De tédio ninguém morre em 500 dias de Bolsonaro, né? Assim, para nós que temos como ofício a análise política, o entendimento de conjuntura política, de fato, todo dia é uma roda gigante de emoções, né? Todo dia é uma roda gigante de emoções. Agora, de outro lado, isso cobra um preço, né? Essa tentativa de reinventar a roda política, essa tentativa de mudar, de alterar as estruturas políticas, tem efetivamente um custo em termos de estabilidade e governança. E aí, o que eu estou querendo dizer aqui? De maneira efetiva, o governo tem enorme dificuldade em estabelecer parâmetros, né? Em estabelecer parâmetros e uma lógica previsível que dê conforto tanto a eles quanto aos seus próprios apoiadores, né? No sentido de que apoiar o governo nessa lógica dos 500 dias de Bolsonaro significa efetivamente ser leal ao governo em todas as circunstâncias. Não pode haver dissensão entre aquilo que é o interesse e a vontade do presidente e aquilo que de fato você tenha como posição pessoal. Não só lealdade é pedida nessa lógica, é pedida também fidelidade absoluta. E muito provavelmente eu estou bastante ansioso para ver a fala do Nelson Teich. Eu não sei o que ele vai dizer, né? Sempre também há o risco de que ele mude de ideia e diga que é fake news e que não pediu demissão, apesar de que a nota de imprensa é do próprio Ministério da Saúde, de onde eu sei. Mas o fato sempre que há um ministro em uma área polêmica e esse ministro passa da percepção de amigo para inimigo, esse ministro tem vida curta. E eu acho que isso é um marcador do governo Bolsonaro, né? A queda do Nelson Teich está muito vinculada a essa ideia de que existe amigo e inimigo, os amigos obedecem estritamente à cartilha, né? E os inimigos têm que lidar com as sanções. Se eles estão fora do governo, você os coloca contra a parede. Se eles estão dentro do governo, você os coloca em uma lógica de dizer que efetivamente ou ele assume um compromisso de fidelidade ou ele tem que arranjar outra coisa para fazer, né? Eu creio que esse marcador é o diagnóstico, e aí a gente pode dividir o governo em duas fases, né? A gente tem uma primeira fase do governo que vai da posse até a pandemia. E da posse até a pandemia, essa lógica de confronto gerava algumas vitórias. A meu ver, a mais significante dessas vitórias é a reforma da Previdência. Para o bem ou para o mal, a reforma da Previdência é a maior reforma já aprovada
nestes termos na história da República, porque ela envolveu todos os trabalhadores nacionais, né? E do dia seguinte da pandemia para cá, a gente tem um novo governo. Esse novo governo mostra ou aparenta algumas das suas fragilidades que estão muito vinculadas a essa ideia de que governar é confrontar, governar é bater de frente. À medida que o governo tem como lógica fundamental a ideia de que governar é bater de frente, governar é confrontar, né? Isso efetivamente vai fazendo com que o governo, em algum momento, inicialmente, fique muito, muito isolado, né? O governo fique muito, muito na defensiva, e depois do período que eu acho que é o pior momento, me parece que o pior momento é... Elisa, obrigado. A gente deu em primeira mão aqui. Eu acho que eu falei antes da Globo que o Tais tinha pedido demissão, porque a notícia da demissão chegou exatamente ao 12:02. E aí a gente já jogou aqui ao vivo, né? Mas obrigado pela informação. Essa lógica, então, do governo no pós-pandemia, ou entrando na pandemia, é que essa percepção da lógica de confronto fica mais aparente. Fica mais aparente por quê? Porque, de um lado, tem-se a necessidade, né, de reforçar para a base de militância um posicionamento muito rígido acerca das questões, e esse posicionamento rígido vem de algumas posições do presidente, né? Primeiro negacionismo, depois abrir a economia, depois o uso indiscriminado da cloroquina. Por quê? Porque cada uma dessas respostas, gente, a gente já falou disso, né? Isso é um fenômeno global, o Bolsonaro não inventou essas regras. Isso é uma estratégia, né? E essa estratégia está ancorada na ideia de que você responde perguntas complexas com respostas simples, né? É o Trump dizendo do muro, é o Orbán na Hungria culpando os imigrantes e o socialismo internacional. É o Bolsonaro falando de cloroquina, né? Você precisa de uma resposta fácil para uma pergunta complexa, porque assim você mantém a sua massa militante atrás de você. Isso é uma estratégia, tranquilo. Não é certo ou errado, é só uma estratégia, tá? O problema é que no desdobramento da pandemia, nós tivemos que o governo passa a ter uma enorme dificuldade para consolidar uma lógica narrativa que, mantenha a militância unida, e 2, não gere uma desidratação nessa militância, em termos de que o governo perca um colchão de popularidade que evite, por exemplo, a criação de um novo processo de impeachment, né? Essa tarefa tem sido muito difícil até aqui, né? E eu considero, voltando, que o pior momento do governo foi quando, na iminência da demissão do Luiz Henrique Mandetta, Bolsonaro estava muito isolado, porque ele não tinha apoio do Congresso, ele não tinha apoio no Judiciário, muita pressão de estratos da opinião pública sobre ele, e ele se colocava numa espécie de corner, né? Para quem já lutou boxe, ele estava preso nas cordas, no cantinho, na defensiva. Como o governo começou a atuar à medida que ele chegou nesse pior momento, preso no cantinho, na defensiva? O governo mirou os espaços de quebra efetiva desse isolamento. E, obviamente, o espaço de quebra mais fácil desse isolamento era cooptar partidos do centro democrático, né? Ou do famoso centrão, né? Eles gostam de se chamar de centro democrático, a mídia os chama de centrão. E Bolsonaro foi muito bem sucedido. Dos 5, 6 partidos que compõem o centrão, ele conseguiu trazer 3 para dentro da sua base. Isso enfraqueceu o posicionamento do Rodrigo Maia, né? E, efetivamente, deu ao governo um primeiro respiro. Em paralelo a isso, o governo fez um avanço que eu acho muito interessante, que é o fato de que, efetivamente, o governo unificou o discurso. As coletivas passaram a ser feitas todas no Palácio do Planalto, todo mundo está falando a mesma língua. Aí, gente, lembra, é análise, tá? Se fosse militância, a gente ia pensar, mas eu não gosto do que o governo está falando. Mas um ponto você pode ter a opinião de não gostar do que o governo fala. Mas se você vai analisar o processo, você tem que ver que a unificação do discurso é um ponto importante para a estratégia do governo, tá? São duas diferenças. Nessa lógica, então, nós temos o quê, né? Que à medida que o governo unificou o discurso, né, de fato ele conseguiu criar uma lógica narrativa nova, ele foi rompendo o isolamento e estabelecendo diálogos, né? E aí vem um ponto. Nessa lógica narrativa nova, as falas do governo, e nós falamos disso aqui ontem, as falas do governo se unificaram e elas estão unificadas num discurso muito direto, que o Bolsonaro é um homem contra o sistema,
o sistema não quer que ele efetivamente governe, tem um problema no pacto federativo e as outras instituições criam constrangimentos em demasia, principalmente no que envolve a solução de problemas da pandemia, né? Essa narrativa saiu na fala do Bolsonaro ontem durante o dia, quando de manhã ele chamou os governadores para o diálogo e de tarde já estava descendo a porrada neles, né? Essa fala estava presente também no artigo que o vice-presidente Hamilton Mourão fez e publicou no Estadão. E essa é a narrativa do governo. É um governo que vê efetivamente a ideia de que é ele contra o resto, né? E isto efetivamente dá a necessidade deste governo de manter a lógica de confronto. E por que a lógica de confronto é mantida, gente? A lógica de confronto é mantida porque é a sustentação da lógica de confronto que mantém o eixo, né? Mantém o colchão de popularidade que faz com que o governo não desidrate menos que 30% de apoio popular, e isso é elemento fundamental para que os parlamentares olhem no Congresso e vejam, não, o presidente tem 30% de apoio popular, não dá para entrar numa barca furada de impeachment, o governo ainda existe. Esse diagnóstico, então, ou melhor, essa percepção do governo como um todo, gera a necessidade em cada um de nós de entender, tá, e o que vem a partir daqui, né? Quais são os próximos passos? Quais são os desdobramentos desses 500 dias em termos futuros, né? E nesse aspecto, o diagnóstico que a gente pode fazer, em determinado sentido, é dizer que este é um governo que não vai recuar da ideia de confronto. Porque ele não é... Já me fizeram essa pergunta mais lives atrás, eu não considero que esse governo é autoritário, mas esse governo é bonapartista, né? O que significa dizer bonapartismo em termos históricos? É um governo marcado de muito voluntarismo pessoal, né, especificamente do presidente, e esse voluntarismo se traduz na ideia, né, para quem não entendeu a palavra voluntarismo, é o presidente quer fazer, né, e essa vontade de fazer é traduzida na ideia de você constranger os outros atores institucionais, porque à medida que eles estão constrangidos, você tem maior capacidade de fazer o que quer, né? E aí, especificamente, para falar da bomba do dia, né? A bomba do dia é a saída do Nelson Teich do Ministério da Saúde depois de um mês. E qual é o contexto do Teich no Ministério da Saúde e qual é o contexto da sua chegada, da sua permanência, da sua saída, né? O contexto de chegada é, você tem que, no decorrer da pandemia, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta foi se tornando alguém cada vez mais popular por duas características, né? Um excelente orador e ele conseguiu entender as dores das pessoas, né? Se você pega uma entrevista do Mandetta um mês antes do decreto de estado de calamidade, a fala era muito distante, era dizer, olha, não precisa se preocupar, não vai dar em nada, o SUS vai... A gente tem tempo, o SUS vai dar certo. O Mandetta se metamorfoseia no meio do processo, que palavra bonita, metamorfoseia, né? Ele se metamorfoseia no meio do processo e se torna um interlocutor das dores das pessoas, dizendo, olha, é perigoso, é preocupante, vamos nos preparar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E isso vai fazendo com que o diálogo fique todo em torno do Mandetta. E aí tem um erro de gestão do governo nesse processo, que é desde o início o Bolsonaro, no primeiro momento, o governo Bolsonaro deixa que cada ministério faça sua coletiva em separado e que cada um construa sua narrativa. Esse é o primeiro erro em termos de gestão de crise, né? Eu acho que tem alguns alunos meus de análise crítica e planejamento estratégico aí, que eu dei aula no Mackenzie, então assim, a gente conversava isso em sala, né? O primeiro erro de gestão de crise é você não ter discurso unificado, porque não tem problema que resista a planejamento estratégico, né? Como o governo não tinha um planejamento estratégico de saída, ele deixou que cada ministro fosse falando, né? Falando, se posicionando, dizendo, construindo e tal. E isso fez com que o Mandetta se tornasse muito, muito popular. À medida que o Mandetta, ao ser político, sentiu esse respaldo popular, ele se sentiu na possibilidade de assumir posições mais duras de embate ao presidente. Chegou um determinado momento, o Mandetta é demitido, porque na relação entre um presidente e um ministro, só um dos dois é demissível, né? E não é o presidente. Ele sai. E aí vem o Nelson Teich. Qual é a escolha do presidente? O presidente não quer escolher, para criar embate, ele não quer escolher um perfil que seja um perfil muito alinhado a ele, né? Os interlocutores mais próximos queriam que fosse o Osmar Terra, por exemplo, mas aí ia aumentar o fosso de afastamento entre o governo e parte da sociedade. O governo escolhe
um nome técnico, mas sem respaldo político, que é o Nelson Teich. O que significa dizer escolher um nome técnico, mas sem respaldo político, gente? É que o Teich não teria o espaço de manobra, na visão do presidente, que o Mandetta possuía. E ao não ter esse espaço de manobra, o resultado claro disso, e nós estamos vendo isso agora, é que ele durou um mês no cargo. E dura um mês no cargo por quê? Porque à medida que o presidente faz pressão sobre ele para que ele peça demissão, né, por uma questão que me parece que é o protocolo de uso da hidroxicloroquina, o Mandetta diz que, o Teich diz que não, né? E aí está pedindo demissão hoje. E aí o Mandetta também foi pressionado a pedir demissão, mas lembre-se, o Mandetta não pede demissão, ele espera ser demitido, porque ele tem respaldo político. Né? Então, em termos de percepção dos processos e da lógica do governo Bolsonaro nesses 500 dias, o que a gente pode estabelecer? O governo foi eleito para reinventar a República. A partir dessa ideia dos votos que ele recebeu, de que ele pode reinventar a República, ele o tenta. Primeiro tentando detonar o presidencialismo de coalizão. Depois, tentando construir uma lógica discursiva nova para enfrentar os problemas que se colocam no horizonte. E essa lógica discursiva se manifesta hoje, em termos de pandemia, com a ideia de que, de que a economia tem que abrir e que, de outro lado, você tem um remédio que resolve o problema. A questão fundamental é que dois ex-ministros da saúde diziam que não havia ou não existiam evidências clínicas ou evidências científicas de que o remédio resolveria o problema. A partir disso, tem um dilema que o Bolsonaro criou uma narrativa para os seus militantes de que o remédio resolve o problema. Se o ministro da Saúde dele diz que não resolve, cara, tem um problema de lealdade, então o cara tem que rodar, né? E aí, por isso, a gente está tendo essa troca hoje. A questão é saber se o próximo nome provavelmente vai ser um nome colocado dentro da lógica de que o problema tem uma solução, e que essa solução é a hidroxicloroquina. E aí vai assumir o custo da decisão política e o custo da decisão médica. Então, esse é o ponto que a gente pode fazer como um diagnóstico até aqui. É um governo de confronto, tentando reinventar a República, um governo que neste momento é bonapartista, no sentido de que ele é voluntarioso, né? Mas a gente não pode dizer ainda que é um governo autoritário, porque as outras instituições têm reagido. Mais o judiciário até do que o legislativo, em termos de agenda, né? O judiciário tem criado constrangimentos ao governo. Então ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. E aí eu vou passar para as perguntas, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Com a saída do Teich, primeira pergunta aqui. Poxa, obrigado aí pelo elogio, hein? Analista nota 10 mil. Obrigado, 10 mil é bom, hein? 10 mil é muito bom. Aqui tem a primeira pergunta, né? Com a saída do Teich, pode gerar uma nova onda de isolamento do presidente? Então, Lidiane, essa pergunta é muito interessante, porque olha como são os acontecimentos, né? Ontem o presidente se encontrou com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, né? Porque o Rodrigo Maia estava esvaziado, à medida que o Planalto conseguiu trazer mais ou menos 200 votos para baixo de si, né? E efetivamente ele se sentiu, estava sem poder, né? Ontem o presidente fez um gesto de aproximação a ele, e esse gesto de aproximação era para passar para os parlamentares que o Maia era um interlocutor válido dentro do jogo político. A questão é saber quanto tempo essa aliança dura, né? E aí hoje o Teich pede demissão. Então, assim, alguém disse isso aí no início da live falando, ninguém morre de tédio, né? Isso é Brasil. Ninguém morre de tédio, né? Ninguém vai morrer de tédio nesse processo que a gente está passando, né? Então, é esperar as reações do mundo político à saída do Teich e, mais importante do que isso, esperar qual vai ser o nome que vai substituí-lo, né? Em termos de cadeira do Ministério. Pessoal, eu sempre peço para vocês colocarem as perguntas na ferramentinha de perguntas do Instagram para eu não perder nenhuma, tá bom? Vamos lá, demissão do ministro da Saúde foi um problema de narrativa dele como presidente? Ian, muito obrigado pela pergunta, cara. Me parece, a gente não tem muitos dados até agora, né? Na verdade, eu fui pego aqui, eu vi uma notícia 10 minutos antes, eu avisei minha namorada de que talvez ele caísse, né? E logo que a gente começou a live, houve o pedido de demissão. Eu ainda não vi nenhuma fala do ex-ministro sobre, mas me parece que tem uma questão que é a decisão do ministro de não apoiar o uso da cloroquina
dentro de um protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, irritou o presidente porque dificulta a narrativa do presidente de dizer que a cloroquina é solução para a Covid-19. E vamos lembrar, o presidente está em uma empreitada, a partir da escolha política que ele fez, de vender a ideia de que a gente tem um remédio que é eficaz e que tem que reabrir a economia. Se o ministro da Saúde diz que não dá para usar em todos os casos, a narrativa não se sustenta. E aí você tem que se livrar de alguém, ou do remédio ou do ministro. E aí o presidente se livrou do ministro, né? Ou o ministro pediu para ser livrado, né? Uma vez que ele pediu demissão. Vamos lá, próxima pergunta. Vamos lá. Tá, essa pergunta é muito legal. O governo é paranoico? Seus inimigos existem ou são espetáculos estratégicos? Quem é o estrategista, se existe? Então, essa pergunta é muito legal para a gente pensar nesses 500 dias de Bolsonaro. O governo é construído de uma lógica, vamos dizer que o governo tem várias hastes, né? A gente já falou disso. Uma haste técnica, uma haste militar, uma haste ideológica. Essa haste ideológica, me parece, ela está muito próxima ela está muito vinculada ao olavismo como estrutura de interpretação do mundo, né? O que eu estou querendo dizer? O Olavo de Carvalho, que é um filósofo que mora nos Estados Unidos, vende a ideia de que a parte considerável dos problemas brasileiros tem a ver com o fato de que a gente passou por um processo de erosão de valores via um tipo de doutrinação socialista, né? Que está na mídia, está nas universidades, e que o único jeito de combater isso é efetivamente construir um processo revolucionário cujo embate é feito no campo do conhecimento, né? Da interpretação da realidade. Essa lógica divide, né? Essa lógica olavista divide o mundo entre bem e mal, certo e errado. E isso, em algum sentido, cria uma percepção, e aí vale a pena ler, Rafael, um texto de um cara chamado Herbert Simon. Ele fala de como a racionalidade é circunscrita pelas emoções, né? O discurso militante do olavismo, em algum sentido, ele é um discurso é um discurso de embate. Assim como o discurso marxista é um discurso de embate, né? Assim, nesse sentido, os extremos se tocam, né? O extremo conservadorismo de um lado e o extremo progressismo do outro. Eles têm táticas muito semelhantes de atuação. Isso faz com que o governo funcione nessa lógica de bem e mal, certo e errado, amigo e inimigo. Essa lógica de certo, errado, amigo e inimigo cria um processo que eu não sei se dá para usar paranoia como palavra exata, né? Mas que o governo é tenso. O governo é tenso o tempo todo. O governo é tensionado o tempo todo pela ideia de amigos e inimigos. E isso faz com que o governo vá sempre ao embate. Em termos de estratégia, quais parecem ser os entes que são os construtores dessa estratégia no núcleo duro de tomada de decisão? Eu destacaria como orientação filosófica maior essa ideia do olavismo, né? Do Olavo de Carvalho como mentor disso. E em termos decisórios e comunicacionais, eu creio que é importante o papel dos filhos, né? Do Eduardo Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro e do Flávio, e também de um cara que se fala muito pouco, que é o Felipe Rezende Martins, que é o assessor internacional da Presidência da República e que é um arauto desse tipo de percepção. Esse grupo cria aquilo que é a lógica é o núcleo mais duro da tomada de decisão do governo Bolsonaro. Alguns na mídia, inclusive, gostam de chamá-los de gabinete do ódio, né? Mas efetivamente é o pessoal que constrói as estratégias e as narrativas. A ideia do embate constante, a ideia de invalidação da mídia, a ideia de invalidação do outro, e aí tem um ponto importante nessa lógica, né? Eu fui assistir os vídeos para entender. Tem uma lógica importante nos cursos do Olavo, né? Que é o fato de que, assim, e que você pode identificar isso à medida que você vê as falas do presidente ou dos grupos políticos mais próximos a ele. Você nunca refuta um argumento a partir do argumento. Você sempre refuta o argumento a partir de uma crítica pessoal ao interlocutor.
é, por exemplo, dizer, Rafael, você está me fazendo uma pergunta, eu não responderia a sua pergunta. Eu diria, você é um maldito comunista, por isso que você está fazendo essa pergunta. Entende? Esse é um ponto que cria o quê? Uma estratégia narrativa que gera um enorme diversionismo. E aí esse é um ponto importante, que é uma característica histórica do Brasil também, né? O Brasil não consegue olhar para o principal. A gente tem vergonha de olhar para o principal historicamente. A gente sempre olha para o acessório. À medida que você olha para o acessório, você não resolve o principal, né? Que é dizer especificamente, vou usar um caso histórico aqui. Ontem foi 13 de maio, né? Grande parte das discussões que envolviam a abolição da escravidão no Brasil não estavam tocando o principal, e o principal era a liberdade dos escravos. Estavam tocando o acessório era a indenização aos donos dos escravos, entende? Historicamente, o Brasil é um país que tem dificuldade de discutir o principal, a gente é bom em discutir o acessório, que é uma característica de muitos países da América Latina, né? Mas na gente ela se destaca mais. Eu acho que esse é o ponto. Espero ter respondido a pergunta, tá? Vamos lá. Vamos aqui, mais uma. Pergunta da Isa, né? Professor, essa sangria em ministérios centrais pode gerar mais embates com o STF e o Congresso? Talvez, né? É como a gente tinha falado, Isa, na tentativa de responder a pergunta da Lidiane, né? A questão fundamental é saber como a demissão do Nelson Teich vai ser interpretada pelos principais atores políticos e institucionais e se a partir daí eles vão tomar algum tipo de atitude para construir uma resposta ao fato, né? E também qual é o nome que o governo vai trazer para substituir, esse é o ponto. Tá? Obrigado. Vamos lá. Taxa acaba de sair, né? Felipe, obrigado por você estar aqui, velho. Felipe sabe muito de economia e investimento. Gente, sigam esse cara. Ele é muito bom. Felipe, a informação que a gente tem que não foi pressão militar, tá? A informação que a gente tem é que foi pressão direta do presidente, porque havia uma discordância entre o Taix e o presidente da República no que diz respeito a alguns tipos de medida envolvendo a pandemia, o uso de alguns medicamentos, tá? Até onde a gente apurou é isso, mas está tudo muito fresco. Acho que é importante esperar a própria coletiva do ex-ministro. Obrigado, viu, meu velho? Aqui vem mais uma, né? Pergunta da Tatá. É possível que haja um aumento do pedágio por parte do Centrão? Tudo é possível, Tatá, quando a gente fala de Centrão, porque vamos lembrar o seguinte, o Centrão não vende apoio, né? O Centrão aluga. Essa frase não é minha, essa frase é do genial professor Paulo Kramer, tá? Por quê? Porque efetivamente esses partidos de centro sobrevivem a partir da troca de apoio por pedaço do governo. Então, você faz um primeiro acordo. Se você sente que o governo entra em uma situação mais difícil, você vai lá na mesa e pede um novo acordo. E aí um ponto importante dentro da narrativa do governo Bolsonaro até aqui. Bolsonaro construiu uma lógica de discurso e de diálogo muito baseada na ideia de que efetivamente ele não precisava do Centrão para governar. E a realidade tem mostrado que ele precisa do Centrão para governar, né? Ele está tendo dificuldades, ele está tendo que efetivamente abrir espaços para o Centrão no governo. O fato é que o Centrão ainda está na parte de trás da foto, né? Ele não está aparecendo na primeira fase. Aí é saber se em algum momento ele vai ter que aparecer, ele vai querer aparecer. E obviamente eles vão querer aparecer, porque eles querem mais grana, eles querem mais espaço, eles querem mais poder, né? Para tomar decisões em termos de políticas públicas. Quando eu estou falando grana, eu estou falando de orçamento, tá, gente? Orçamento público. Vamos lá. Mourão já buscou contrapor sua imagem ao PR. O que esse artigo no Estadão pode indicar? Ana, bem legal essa sua pergunta aí. O Mourão no início do governo tentou se contrapor, né? Num exercício meio assim, alguns chegaram a dizer que o Mourão era o adulto na sala do governo, né? Mourão fez um processo muito consistente de media training, de melhoria da imagem pessoal, e no início do governo ele tinha uma pose que se destacou em algum momento numa lógica de contraposição ao presidente, aí depois ele recuou, né?
E recuou por quê? Minha percepção é que ele recuou muito porque existe essa lógica de que efetivamente esse é um governo de amigos e inimigos. Se você não está com a gente você está contra a gente. E o Mourão sabe que não tem votos. E ele possivelmente anseia ser vice mais uma vez do presidente Bolsonaro. Então ele fez um ajuste de conduta. O texto de ontem, no Estadão, me parece ser uma tradução daquilo que o Bolsonaro tem vendido e falado, uma tradução para um outro extrato da sociedade, que significa dizer o quê? O Mourão pegou a percepção que hoje é reinante no governo, de que esse é um governo que tem sofrido muitos constrangimentos para levar sua agenda, e estes constrangimentos, de fato, têm sido postos no sentido de que você efetivamente tem a necessidade de estabelecer políticas e de que esse governo foi eleito e que ele deve ter a primazia de guiar essas políticas. Então, o artigo do Mourão é um artigo que dá apoio ao presidente da República. Não me pareceu, mas essa é a minha leitura, tá? Não me pareceu que no artigo o vice-presidente Mourão tenha se colocado como uma alternativa ao presidente da República, ou que ele vai resolver algo. Muito ao contrário, me pareceu bem alinhado. Que é diferente em termos de passado recente com aquela carta do Temer, né? Quando ele rompe com a tá bom? Aqui você tem mais uma. Tem mais uma. Tem uma pergunta aqui do Andrei. Com a saída do Taixe, Osmar Terra pode finalmente virar ministro da Saúde? Andrei, eu não sei se o Osmar Terra vai virar ministro da Saúde, tá? Obviamente, o Osmar Terra tem sido um interlocutor importante para o governo, de que efetivamente nadar na contracorrente, né? O Osmar Terra é médico também, ele foi ministro do governo Bolsonaro e ele tem sido um ator que tem vendido essa ideia de que o caminho que o governo quer oferecer é um caminho positivo. Agora, eu não sei se há consenso dentro da tomada de decisão para que ele seja um eventual ministro da Saúde, porque também tem aqueles dentro do governo que acham que o embate a todo custo não vale a pena, entendeu? Vamos ver aqui se tem mais uma. Agora, política, né, Andrei? Sempre tem possibilidade de tudo. Olha aí. Pessoal, 37 minutos de live até aqui. Eu respondo mais uma pergunta se alguém jogar. E aí, depois disso, eu vou para minha despedida. Né? Acho que eu zerei todas as perguntas que estavam aqui na caixinha. Opa, vamos lá. Então nós temos duas aqui. Quando for o momento do Centrão apresentar a contrapartida, será que eles vão topar segurar o caixão? Cara, essa é uma pergunta importante, né? Bolsonaro até agora tem... Esse governo tem dificuldades algumas vezes de entregar aquilo que promete. Eu posso te dar o exemplo do Ministério da Educação, né? Onde o ministro da Educação disse que não vai pôr ninguém do Centrão lá não. Então não vai entrar. E aí isso vai no próprio confronto da narrativa. Romper, por exemplo, com um ministro que é claramente dessa ala ideológica pode ser um grande problema. Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Tem uma árvore de perguntas de $1 milhão, né? Felipe, o Ministério da Economia vai ser desmembrado? Não sei. Eu sei que enquanto o Guedes estiver lá, não. Mas se o Guedes sair, pode. E aí vem um ponto. Essa é uma pauta interessante, né? A questão MEC versus Enem aí. Nesse processo de aproximação do Maia com o Bolsonaro ontem, o Maia tem a pauta de que o Enem seja adiado. E o Bolsonaro prometeu pensar sobre a questão. Não sei o que vai dar ainda, Lidiane. A gente está esperando aí, tá? Vem aqui. Tinha uma pergunta aqui que eu queria pegar, mas ela não apareceu. Isso. E eu vou terminar nessa aqui. Creomar, quanto ao fato do Taixe não ser de origem política e sim empresarial, atravancou sua gestão? Eu acho que sim, Leonardo. Eu acho que atravancou a gestão, sobretudo pelo fato de que, de maneira muito séria,
Esse é um momento crítico politicamente, né? E à medida que o ministro não tem a capacidade de articular, de entender a coisa pública, de se movimentar, isso demanda muito tempo, né? É complicado aprender como o Estado funciona. Você é servidor público, você sabe como é que o governo é muito complexo, né? Tem muitas caixinhas. E quanto mais você sobe nas caixinhas, mais difícil é de você ter controle de todas as variáveis. Eu acho que isso complicou a vida dele, sim, né? O Taishi chegou com um único respaldo. O respaldo era do presidente da República. Se em algum momento há uma conversa atravessada entre ele e o presidente, o respaldo acaba, né? E aí não dá nem tempo de mostrar serviço. Eu acho então que... Pessoal, acho que eu matei aqui todas, né? A última era essa aqui do Felipe. O Ministério da Economia vai ser desmembrado. Opa! Apertei errado ali, gente. Foi mal. Apertei o botão ali sem querer. Eu acho que é isso. Matei todas. Nós temos aí mais de 40 minutos de live. Eu vou iniciar minhas despedidas. Eu queria agradecer a todas as pessoas que cotidianamente, de segunda a sexta, estão aqui comigo fazendo essa conversa. É muito legal conversar com vocês. Eu queria agradecer muito. Para as pessoas que estão chegando agora, né? Valquíria Bozolan, seja bem-vinda. Deixa eu te dizer, essa live acontece de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Então, será uma honra poder contar contigo na segunda-feira, se você quiser estar aqui com a gente, tá? Cici, obrigado, Silvia, querida. Deixa eu dar um outro recado, gente. Eu fui convidado pela Silvia, que está fazendo umas lives muito legais para pensar grandes questões do Brasil, na próxima segunda, 13h. Então, a gente vai ter sessão dupla. Você conversa comigo aqui ao meio-dia, depois você conversa comigo e com a Silvia à 13h no Instagram dela, né? Gente, a situação é essa, né? A gente está aqui de segunda a sexta para conversar com vocês, tentar entender os processos políticos. Lembrando, a gente não tem aqui nenhum interesse de vender ou passar pano para político A ou B. A ideia é fornecer algo que eu acho que está em falta na sociedade, que é a análise política, uma conversa franca, entendendo as coisas, vendo o que o governo acerta, o que o governo erra, o que a oposição acerta, o que a oposição erra. A ideia é essa, a ideia é fazer análise, né? E por isso a gente tem aquela frasezinha com a qual eu sempre encerro as lives, análise não é conversa de bar. E se você quer entender análise, vem conversar comigo, de segunda a sexta ao meio-dia. A gente sempre tem muito o que falar, porque afinal, política no Brasil ninguém morre de tédio analisando política no Brasil, não é verdade? Então, se puder, fique em casa. Se tiver que ir pra rua, se cuide. Cuide dos seus, cuide dos idosos. E fique tranquilo, né? Porque a gente vai passar por isso. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos pensar. A gente vai passar por isso todos juntos. E é um prazer para mim ser e ter a companhia de vocês na hora do almoço, sempre ao meio-dia, de segunda a sexta, aqui no Instagram. Pessoal, obrigado. Divulguem a página com os amigos, convidem mais gente para seguir aqui a nossa página. Vamos fazer isso virar um fenômeno bem legal, tá bom? Conto com vocês. Beijo, obrigado. Até segunda. Tchau, tchau. Sigam a gente.